E esse texto é o texto-chave. Quem guarda o mandamento, vamos repetir? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Guarde essas palavras, querido. De tudo que nós vamos falar hoje pela manhã, guarde essa frase. Aliás, escreva aí no teu celular. Se você está com as suas anotações, anote aí no seu celular. O texto diz o seguinte: o coração sábio conhece o tempo e o modo. O coração sábio conhece o tempo e o modo. E quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Então nós precisamos nos atentar a essas coisas. Nós precisamos discernir bem como cristãos o tempo e o modo. Jesus ensinou uma parábola. E ela vai falar aos nossos corações a respeito desse tema de discernir bem o tempo e o modo. Ela está registrada lá no Evangelho de Mateus, primeiro dos evangelhos, no meio aí da tua Bíblia, se você quiser abrir. Mateus capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura desse texto tão abençoado, dessa parábola tão maravilhosa que Jesus nos deixou, para nós termos ainda mais sabedoria e conhecimento de como nós devemos conduzir o nosso tempo e o modo que nós vemos as questões espirituais. Mateus capítulo 13, verso 1 ao 23. Jesus um certo dia propôs aos seus discípulos a chamada parábola do semeador. Tenho certeza que a grande maioria de vocês aqui já ouviu a respeito dessa parábola. Tem alguém que nunca ouviu a respeito da parábola do semeador? Levanta a mão, se você nunca ouviu. Todos já ouviram, não é novidade. Essa parábola, ela nos ensina de diferentes formas que o evangelho é recebido na nossa vida e na vida das pessoas, e de formas diferentes essa semente preciosa vai cair no nosso coração. Além de Mateus 13, ela também está registrada em Marcos 4, capítulo 4, verso 1, e lá em Lucas capítulo 8, do verso 5 ao 15, onde também foi dada a explicação clara de Jesus acerca do seu significado. Então vamos ler o que Jesus disse e o que ele explicou. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar, verso 1. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Verso 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram dele e perguntaram: Jesus, por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem. Verso 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a atende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, alguma dificuldade, uma perseguição por causa da palavra, logo ele a abandona. Verso 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos,
ele é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Que bênção! A explicação desse texto já foi dada por Jesus. E como a explicação já foi dada por Jesus, fica difícil eu vir aqui e querer reexplicar ou explicar de uma forma melhor ou diferente aquilo que Jesus falou. É loucura querer melhorar a explicação. Está cheio de pregador assim aí fora. Gente despreparada que quer inventar a roda e acaba falando heresias sobre diferentes assuntos. Mas como seu pastor, querido, nessa manhã, eu preciso ajudar você a ler esse texto com as lentes ajustadas, com as lentes certas. Porque muitas vezes você pode já ter ouvido sobre essa parábola, muitas vezes você já pode ter feito a leitura dela, mas alguns elementos fundamentais podem ter passado despercebidos por você. Então, como nós vimos, a semente, ela é a palavra de Deus. É o evangelho na pessoa do próprio Jesus, que é o verbo vivo. Jesus é a semente, ele é a palavra. No início, ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João, capítulo 1, verso 1. A parábola nos traz 4 tipos de solo. São os diferentes tipos de pessoas e as suas reações a partir do dia que eles ouvem o evangelho. Então, como é que a palavra de Deus entra no teu coração? Como é que ela vai geminar aí dentro de você? Quais são os efeitos que ela vai causar na tua vida? Quais são os frutos que vão brotar aí dentro de você a partir do genuíno evangelho que você ouviu? Que não tem absolutamente nada a ver com doutrinas de demônios, não tem absolutamente nada a ver com teologia da prosperidade, não tem nada a ver com triunfalismo. Isso não é a palavra de Deus. Declaração positiva. Isso é tudo invenção da cabeça dos homens. Deus trabalha através de princípios. Jesus trabalha através de processos. Vou dar um exemplo claro para você, querido. Se você não estudou, se você não se preparou, se você não buscou sabedoria de alguma parte, se você não busca o seu sustento diariamente, não adianta você passar por sal grosso, não adianta ungir tua cabeça, não adianta ficar orando para você de dia e de noite. Sabe por quê? Porque Deus não pode ir contra a sua palavra. Tudo aquilo que você semear, isso também você vai, porque de Deus não se zomba. Então, se você se especializou, se você tem uma profissão, se você correu atrás, vai vir o teu sustento em nome de Jesus. E eu declaro que portas serão abertas para você, novos negócios virão para você, promoções alcançarão a tua vida, porque aonde pisa a planta dos teus pés, ali é uma terra santa e um lugar próspero. Em nome de Jesus.